dizer a você, nossa, estou impressionado com a tua juventude e com a tua experiência. Parabéns. Obrigado. Eu vi você e o Estevão falando de uma expressão, né? Que eu sou completamente leigo, eu tento entender um pouquinho esse universo. Aí vocês usaram uma expressão, a italiana. A italiana é quando já está quase montado o espetáculo, é isso? A palavra, o termo é a com crase italiana, que é assim, ao modo italiana. É uma expressão usada em ópera, que é quando assim, tá lá é igual musical, o pianista fica ensaiando com o elenco, a ópera, a peça o tempo inteiro, e a orquestra fica ensaiando com o maestro o tempo inteiro, porque eles precisam ensaiar sem o elenco, eles precisam ensaiar a música para ver como aquilo tá soando. Uhum. Quando junta, que para mim também, cara, é um dos momentos mais legais do processo. Quando junta, eles chamam de a italiana, vamos fazer a italiana. Tem um outro termo que deixa eu googar, acho que é Spritzprobe, tá, não vou googar. Que é um termo também que usam, acho que é um termo em inglês, que eu acho que é um termo talvez mais voltado para teatro musical. Posso estar enganado, mas a italiana é isso, é a junção do elenco e da orquestra. Ah, que bacana. Obrigado, viu? Imagina. Então, voltando, aí eles me deram aquele volume de músicas, eu tive que tirar de ouvido, eu falei, bom, eu não vou lembrar de 12... Eles me deram isso assim, num domingo à noite e a audição no segunda de manhã. Eu falei, eu não vou lembrar disso amanhã, a hora que eu acordar. Porque as músicas eram fáceis, eram aquelas músicas, assim, tipo, pianisticamente muito fácil de resolver. Mas eu falei, cara, eu não vou lembrar nem como começa isso. Então eu mesmo escrevi umas partituras, escrevi umas cifras, tipo, a maioria é coisa cifrada, porque a música era bem quadradinha. Então, cifrava tudo, escrevia um pouco da letra. Assim, foi um trabalhão, assim. É que na época, como eu ainda estava no momento que eu queria mais mostrar meu trabalho do que ficar negociando, eu falava, cara, não vou falar que eu tenho que fazer esse trabalho, então eu vou querer cobrar mais. Eu falei, vou fazer esse trabalho, espero que isso fique bom. E assim, ajudou muito, porque às vezes o Paulo Nogueira tinha que tocar, e ele também tipo, não ficou tirando as músicas em casa, ele ouviu muito durante o processo, e aí ele falou, me dá essas partituras que você fez aí, que vai me ajudar aqui. Então, assim, eu fiz minha parte nesse sentido, e tirei as músicas, fiz as minhas anotações, e usei na hora ali para me ajudar na audição. Mas geralmente não. Geralmente eles ou falam que vai ser livre escolha, igual no Headers, e aí vem de tudo. Essa do Headers, cara, eu saí com dor de cabeça, assim, porque foram 4, 5 horas e o tempo inteiro usando essa prontidão para tocar coisa que eu não sabia o que era. Por exemplo, vinha um cantor e vinha trazer Legalmente Loira. Eu falo desse musical porque eu também peguei um pouco de trauma, porque as músicas são muito difíceis. Aí, para piano, assim, de ler, né? Tocar, tipo, dificuldade é relativo, mas a leitura às vezes é complicado. Eu chegava, vi uma menina de 15 anos assim com o negócio, falei, mano, eles querem que eu morra tocando, porque é muita coisa. Aí, tipo, vinha outro, aí, tipo, tá com essa prontidão, já olhava, contava, pensava no tempo, aí eu falava assim, a música tal. E isso vai ficando cada vez mais rápido, porque se ficar fazendo isso por 4 horas, você vai agilizando, né? Tipo, chega uma música, você já olha, vê ali qual que é. Além do que, você também vai criando um repertório. Então, assim, no segundo dia da audição do Headers, eu já vi que repetiu muita coisa do primeiro. Eu já meio que tinha aprendido a tocar um monte de música em um dia, né? Tipo, claro, não é uma coisa que eu toque assim que tá lindo, mas tá bom para acompanhar o cantor e ele fazer a audição. Então essa do Headers foi uma das mais difíceis que eu fiz por causa disso, porque exigia muito essa prontidão toda hora, coisa nova. Coisa nova. Às vezes um Queen para salvar, pra gente respirar. Nossa, Queen assim, mano, eu dava folga um pouco no meu cérebro e falava, beleza, vou me divertir aqui, né? Tipo, não que eu não estava me divertindo, mas era muita coisa, assim, né? Tipo, é o que eu Inclusive, falei, a gente tá. obrigado, porque eu passei na audição. Você passou. Porque é aquilo que eu falei, é uma responsabilidade decidindo o futuro das pessoas. Mas, claro, eu não entro tanto nessa noia hoje. Hoje eu faço assim, falo, beleza, o que aparecer. Teve a audição da MPB que eu fiz, que essa também foi treta, porque eu não sou pianista de bossa nova. Tipo assim, precisa tocar? Eu toco. Sabe aquele bailarino que sapateia legal? Eu sou um pianista que toca uma bossa nova legal, mas assim, não sou um pianista de bossa nova. Então, era MPB, o nome do musical já dizia, né? E aí, cara, aparecia de tudo, João Gilberto, Chico Buarque, uns negócios encrenca, assim, que geralmente, nesse caso, seria interessante alguém de música
de música popular na mão para fazer aquela audição. Mas o Briamonte queria alguém de musical, porque para tocar em audição, você carrega uma dinâmica na sua relação com o cantor, com quem está audicionando, que é diferente de quem toca MPB, com um trio, com uma cantora. É uma outra linguagem, uma outra comunicação. Então também foi bastante aprendizado nessa. Qual mais? Eu não fiz tantas audições assim. Eu fiz era do Rock, Castelo, Heathers, MPB. Teve mais outras que eu estou esquecendo. Do Luan Fez o Santana. Ghost também? Do Ghost eu fiz um callback, assim. Mas assim, bem sussa. Era tipo duas cantoras que eles estavam decidindo entre uma e outra. E aí eu fiz assim, mais tranquilo. Essa nem conto. Eu conto a Era do Rock, que foi assim, fogueira. A primeira. Não fogueira, mas foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiz a do Luan Santana, que foi parecido com essa coisa do Castelo Rá-Tim-Bum, porque assim, aprende, toca a música, canta essa, pra audição, canta qualquer uma do Luan, uma dessas 15. Cara, eu nunca toquei Luan Santana no piano, então eu falei, deixa eu ver como que eu vou fazer isso, porque eu nunca fiz. Aí eu fui tirando também de ouvido, algumas tinha cifra, deu para seguir, tinha mais material para o pianista. Só que aí os cantores chegavam com outro tom, cara, tipo uma versão que a Marília Mendonça gravou, outra que um outro cantor gravou. E aí é o que eu falei, aquilo que eu sempre falo, o fato de eu ter navegado tipo por muitos nichos me faz ter essa facilidade, tipo, um cantor trazer uma coisa diferente, eu falo, tá, acho que esse estilo que ele vai cantar, a música tem que ser um pouco mais lenta. Eu acabo ajudando os candidatos. Mano, eu só ajudo os candidatos no que eu posso. Assim, não é que eu favoreço alguém, nem nada. Eu falo, cara, se o candidato se perder na música e eu souber voltar para um lugar que ele vai ajudar ele, eu volto. Tipo assim, não tô nem aí pra banca, cara. Eu tô ali pra extrair o melhor do candidato. Então, assim, tô no meio da música, o candidato errou, repetiu a letra, eu falo, mano, ele cantou a letra, a segunda parte, ou ele vai cantar, por exemplo, tem 2 versos e um refrão. Aí ele, no primeiro verso ele já dá o segundo, já erra e canta o segundo. Eu falo, bom, deixa eu ver se ele vai pro refrão ou se ele vai recantar tudo isso, o primeiro verso com a letra certa. Então, cara, eu fico o tempo inteiro ouvindo o que ele tá fazendo, olhando, vendo se ele não tá acelerando, tipo, tentando, sabe, tipo, olhar para ele, dar um certo pulso. Eu acho que o trabalho do pianista de bom coração, né? Porque tem uns pianistas que, tipo assim, não é que são maldosos, mas, cara, o mínimo que você precisa fazer é tocar. Então, eu vou fazer o mínimo. Tipo, vou tocar aqui, canta aí, é nóis. Eu tô sempre o máximo junto com o cantor, porque acho que isso só contribui, inclusive, para a minha área, para o nosso mercado e tudo mais. E o trabalho do pianista, ele é bem ingrato até, porque tem pessoas que não entendem isso, de candidato, eu digo, porque, isso você sabe melhor do que eu, tem muita gente que acha que, tipo, o pianista tá lá para tocar, só que quem vai ajudar a ele a passar é ele próprio, não é o pianista. Sim. Então, tem gente que, tipo, e isso a banca, inclusive, até analisa para ver como que a pessoa trata o pianista. Que a forma que ela trata o Sim. pianista é a forma que ela vai ser como profissional. E, cara, o pianista, meu, ele tá ali justamente para ajudar. E tem alguns que realmente são muito frios, muito secos. Você acaba ficando tenso e não faz uma boa opção. Por causa Então, disso, né? Sim. e aí eu ia te Cara, perguntar assim, pode falar. não, pode falar você. Não, é que assim, quando o candidato olha, quando o candidato entra na sala, mano, eu já olho com um sorriso, porque assim, ele já tá enfrentando tanta coisa, cara. Ele tá ali tomando os Inderal dele desde as 7 da manhã, tá fazendo vocalize. Aí tem a banca às vezes nem olha na cara. E eu falo, eu cumprimento, eu falo, dou boa sorte e tal, porque, cara, já vai ser embaçado. Então, sempre tento assim, tipo, não ser mais alguém para deixar o cara nervoso. Só um parênteses que eu lembrei agora, foi engraçado. Na audição do Castelo, tinha aquela música do passarinho, né? Aquilo Uhum. ali, aquela música é muito quebrada, é toda torta a música. Tem, tipo, um trecho que não tem, que é mais rápido. Tananã. Aí fica um compasso de 2/4, aí um de 3, toda torta. Eu falei, mano, vou fazer uma partitura disso, porque senão vai dar ruim. Eu acho muito difícil que alguém cante isso certo, mas eu acho que a banca não vai ligar muito também se não cantarem certo. Só querem ver se combina com passarinho e beleza. Só que aí teve uma candidata que ela cantou, tipo, no tempo dela e tudo mais, eu fui seguindo como dava e tava tudo bem o tempo inteiro com todo mundo que se embaralhava com o tempo, a banca tava bem sussa com isso. Só que essa menina me encontrou numa balada uma vez e falou, cara, no meio da balada, assim, tipo uma balada, num barzinho, não era balada putz, era um rolê, assim, sabe? Tipo
sei lá, acho que um bar, uma coisa assim na Paulista. E aí tinha o pessoal de musical, tava bebendo, conversando, assim. E aí, tipo, já era umas 2 da manhã, ela falou assim, meu, aquela audição do Castelo, você me gongou. Eu falei, cara, primeiro, o que a gente tá falando de audição agora? Tô brincando, mas eu dei risada, eu falei, não, cara, que ali era complexo, aquela música era chata, ninguém cantou aquilo certo. Eu falo, cara, isso é duro de falar, mas eu falo, se você não passar numa audição, não vai ser por causa do pianista. Eu tenho certeza, cara. uma banca séria, uma banca competente, eles sabem quando o pianista erra, sabem quando você foi prejudicado por pianista. Quantas vezes um maestro da banca, um diretor, falou assim, peraí, Andrei, não toca agora, deixa ele cantar a capela. Porque talvez eu estivesse ali confundindo, sabe? Dando um tom errado, dando um andamento que... E aí ele quer ver o cara um pouco sem o piano. Então, assim, a banca sabe que tá ali. O pianista tá ali mais para dar um tom, dar um andamento, dar um clima para o cantor, sabe? Tipo, mostrar o trabalho, a essência, mas, assim, o candidato nunca vai deixar de fazer um musical porque o pianista errou, pode errar, sim, pode afundar o cotovelo no piano, não vai ser isso que vai eliminar ele da reta. Mas a balada do barzinho foi engraçada. Não, sem noção da parte dela, né? Mas enfim. Foi engraçado. Não, porque as músicas, eu lembro que eu recebi material, eu cheguei a fazer, nem lembro se foi você que tocou para mim, não, Qual? no Castelo. No Castelo mesmo. Sim. E Isso foi eu lembro. A gente recebeu, acho que 3 opções de músicas para aprender, assim, em 2 dias. Só músicas autorais, não eram as músicas do programa. E, assim, sim. umas composições de... Gente, o cara Diferentemente, era essa daí, né? O cara que compôs aquelas músicas, eu não sei o que ele fumou, porque eram terríveis. Era uma prosódia difícil. Era muito legal, era muito legal as músicas, mas assim, eram muito doidas, muito doidas, muito doidas. E eu ia te perguntar justamente sobre... Eu queria falar sobre isso. Fala. Se tem muita diferença de um musical, vamos supor, vindo da Broadway, que já é uma coisa conhecida, já tem todo um repertório conhecido, né? Todo mundo, né, conhecido, para um musical que Sim. é a primeira vez que vai ser feito, essas músicas feitas exatamente para esse. Se tem muita diferença, tipo, se você consegue adaptar a alguma coisa para um musical que é novo, ou se você, tipo, tem que ser tudo muito quadradinho, como é um vindo da Broadway, vamos assim dizer. Tá, e assim, falando dos musicais que vêm da Broadway, tem a questão do contrato. Por exemplo, o Avenida Q, o contrato que a produção daqui tinha é que podia fazer um cenário diferente, podia mudar umas coisinhas aqui, podia umas coisas, mas assim, a história ou a ordem das músicas inalterável. Tipo assim, os bonecos tinham que ser bonecos confeccionados lá, importados para cá. Algumas coisas muito no lugar. E ainda assim tinha um certo jogo de cintura. Eu fiz o Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, e aí decidiram eliminar uma música. Aí um dia antes da estreia, o Fala Bela falou assim, gente, se a gente tirar essa música e alguém vê que a gente tirou essa música, a gente vai tomar um processo, porque não pode tirar essa música da peça. Era uma música que não gostavam muito, falavam que era chata. Realmente era meio chatinho, assim. E aí falava, se a gente tirar essa aqui, porque já tinha mexido muito, sabe? E aí falaram, essa aqui não dá para tirar. No Cabaré, aqui do Brasil, não teve uma música do musical que chama So What? Chata pra caramba, assim, também. Eu ouvi quando teve o musical que eu falei, nossa, faz todo sentido não ter. Mas acho que isso negociaram também. Falaram assim, olha, o Cabaré tinha bastante licença poética, assim. Eu não lembro se na Broadway acaba com Maybe It's Time o primeiro ato, não tenho certeza, mas aqui acabava. Era um Maybe It's Time muito diferente, a concepção, mas a música era igual e tudo mais. Então depende do contrato. Agora tem os outros musicais ainda da Broadway que tem uma restrição mais forte, que é tipo franquia mesmo, que é tipo o Rei Leão e o Wicked. Esses musicais, eu falo que assim, quem vê na Broadway lá e quem vê aqui, a única coisa que vê de diferente é a língua, praticamente. É o idioma. As piadinhas, algumas piadas são adaptadas, mas, cara, as coisas... se você comprou um Wicked da vida para montar aqui, quando você faz a versão, por exemplo, você pega lá Defying Gravity e faz a versão. Aí você escreve isso em português, pega essa versão, traduz para inglês, que é uma coisa bizarra, né? Você pegou uma música em inglês, fez a versão, aí você faz uma tradução literal dessa versão
manda para eles conferirem se está bom. Isso com o espetáculo do começo ao fim, da primeira fala até o agradecimentos. Então, musicais como Rei Leão, Wicked, Fantasma da Ópera, Les Mis, esses todos que ficam lá no Alfa não, no Renault, esses musicais, eles têm geralmente um contrato com da Time for Fun que é muito restrito, você não muda quase absolutamente nada, assim. Você deixa com a sua cara, tipo, o Rei Leão tinha uma cena que tinha um samba, beleza, deixa com a sua cara, mas não tem tanta liberdade. O musical autoral, por exemplo, Tim Maia, Cássia Eller, Mamonas, como eles já vêm de um workshop, digamos assim, de alguns anos, geralmente, né, eles vêm trabalhando isso num grupo reduzido, das ideias e tal, ele vem mais ou menos pronto também, mas nem se compara com quão um Lemis vem pronto. O Lemis, pelo que eu não fiz, não participei de nada, mas eu tenho muitos amigos que fizeram, eles falavam assim, primeiro ato, já no primeiro dia, já todo mundo cantando já. Segundo ato, no segundo dia, corrido na primeira semana. Um negócio assim, cara, um corrido de Lemis na primeira semana. Por quê? Porque já está pronto. É fazer a lição de casa, todo mundo, maestro, músicos, elenco, chegar lá e faz assim, né? Cola. E aí mexe um pouquinho ali. Pequena Sereia, total, assim. Chegava, toque de caixa. É legal, porque funciona muito fácil, muito bem. Tem muitas dificuldades para resolver, mas funciona muito bem. O processo acelera, mas não tem uma liberdade como tinha, por exemplo, do Mamonas, que eu só assisti, não fiz, mas que criavam coisas, o diretor criava, isso aqui tá muito ruim, tem uma barriga aqui, vamos cortar, essa música aqui não tá legal, e sim, você faz do jeito que você quiser, mas tem isso, né, uma folha em branco, e a folha em branco geralmente assusta um pouco, porque você fala, cara, eu tenho um musical como eu quero na minha cabeça, mas e para chegar nisso, né? É muita coisa, envolve produção, envolve elenco, envolve uma montagem de todos os pilares da peça para funcionar. Deixa eu ver como tá a bateria aqui. É isso. A Bianca... Mais alguém? Tem mais uma pergunta? Bianca tinha pergunta, né, Bianca? Sim, eu tinha. Oi, Andrei. Oi. Eu sou a Bianca. Eu sou a italiana do Broadway, realmente. Então, parabéns, porque você é muito jovem e tem uma carreira incrível, um currículo talentoso. E a minha pergunta é sobre isso. De todas essas coisas que você faz, o que gosta mais? Quer dizer, entre o correpetidor, a banda, o pianista do ensaio, o pianista do elenco, atuar no musical, diretor musical, regente. Ótima pergunta. O que gosta? Ótima pergunta, assim. É difícil falar que eu gosto mais, porque cada coisa tem uma especificidade que não tem em outros, né? Tem uma coisa que, por exemplo, eu tendo a gostar mais do show. Tipo assim, tô no palco tocando, o negócio tá acontecendo, frio na barriga, tudo certo. O som, a plateia, tipo assim, no final a gente faz as coisas pra plateia, né? A gente quer ver, eu fico o tempo inteiro pensando o que a plateia tá pensando. O tempo inteiro não, mas eu penso muito nisso pra, tipo, medir ali. Acho que esse... Travou? Não. Acho que essa dinâmica do ao vivo, pra mim, é o que eu mais gosto. Então, acho que respondendo seria tocar ao vivo, mas ainda prefiro tocar em cima do palco. Um musical que eu tive muito isso foi o Pacto. Não sei se todos conhecem, que é um musical um pouco mais off-Broadway. Mas eu ficava em cima do palco e até atuava algumas cenas. Para mim, isso é mais vivo. O musical do Pequena Sereia, por exemplo, eu me sentia muito distante do que estava acontecendo. Eu sentava num piano, assim, era uma orquestra com 15, 16 músicos. Eu estava no piano, quase perto do corredor ali dos camarins, e o show acontecia longe, assim, sabe? Tipo, você ouvia a plateia rindo e tal, mas acabava a música, eu tava ali, assim, esperando a próxima deixa e tal. Enquanto eu tava tocando era legal, mas eu sentia que eu tava muito ali, tipo, muito plano B. Mas ainda assim é um negócio que eu gosto muito de fazer. Mas quando eu tô no palco, quando, por exemplo, tem o musical do Luan Santana, eu ficava no palco, eu gostava muito de fazer, porque é uma interação muito mais viva. Então, acho que isso, reger, para mim, foi muito legal entrar nisso, porque eu não achava que eu chegaria a isso quando eu estava na faculdade, porque não era o meu foco. Mas quando apareceu e eu vi como era isso no teatro musical, eu curti muito fazer. Eu falei, cara, será que agora eu não vou querer mais tocar? Quando eu regi o musical Dois Filhos de Francisco, foi 2017. Era um musical que eu gostava muito de ver.
eu gostava muito da qualidade que tinha, assim, sonora e das cenas, porque era totalmente baseado no filme, o filme é muito bonito e tal. Então era assim, era muito som que chegava, e eu só ficava regendo. Eu tocava algumas músicas bem pouquinho no piano para acompanhar umas deixinhas, mas a maioria das coisas era regendo e era no fosso. Então eu vi espetáculo aqui, assim, ó, na minha cara. Então eu ficava vendo música que acontecia, como que o elenco se resolvia, aprendi. É uma coisa que você fica aprendendo o tempo inteiro, assim, tipo, você vê a posição do elenco, você vê a entrada como que um sub faz diferente quando entra um alternante. Então, o fato de eu estar vendo isso também torna acho que o Regê é o meu pódio aí em segundo lugar, Regê. Em terceiro, eu diria que seria fazer os ensaios como pianista, porque aí depois você carrega tudo isso pro show. Obrigada. E tem outra pergunta. E agora, como é que você está sobrevivendo nessa dupla pandemia? De tudo que você faz, o que está conseguindo fazer? Ó, eu tive fases e fases, assim. No começo, eu estava só dando aula e assim, quando acabou, eu não estava exatamente empregado, eu era substituto eu era um pianista sub no Donna Summer. Então, assim, eu ia ter que correr atrás de qualquer jeito de alguma coisa, porque acabou o musical do Luan Santana, que eu estava ali integralmente fazendo todo mês, todo final de semana, e aí em fevereiro começou o Donna Summer. Falei, tô de sub, preciso arrumar uma coisa para fazer. E assim, eu tenho a sorte, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, de ter muitos contatos, sempre tem alguma coisa para fazer ali, aqui, um freela, e assim, as aulas de piano que eu dou, que são também uma base, né, para eu estar sempre trabalhando. E aí, quando começou a pandemia, opa, só que apareceu um pouco de energia. Quando começou a pandemia, tinha acabado de estrear o Donna Summer, então eu meio que tava na mesma, assim, não mudou tão drasticamente. Mudou quando eu falei, cara, acho que não volta mais, assim. Aí, uma coisa que me alimentou uma esperança na pandemia de começar a voltar em algum formato novo, foi quando voltou um programa da Cultura, o Talentos, não sei se vocês conhecem. Eu fiz o Cultura Musical primeiro, na orquestra, e aí eles falaram, a gente vai fazer remoto. E eu não gosto muito dessa coisa de fazer remoto, eu acho que fica... Mas eu falei, claro que vou fazer, né? Primeiro que eu gosto muito desse programa, tipo assim, ele... Originalmente, essa edição ia ser no Teatro Bradesco, ia ser uma coisa super grandiosa, porque o primeiro deu muito certo e tal. E aí, por causa da pandemia, foram readaptando. E eu fico com um pouco de dó de mexer no formato das coisas, assim. Eu sou um pouco purista, vamos dizer assim. Eu falava, cara, será que vai ficar bom? Porque você vai mexer no negócio que a emoção da coisa tá no ao vivo, tá na plateia. É um programa de jurados e tal, aquela coisa. Mas beleza, né? Vamos ver o que acontece. E aí fiz, e eu falei, acho que tá voltando as coisas a acontecerem para mim, né, de trabalho, com esse programa. Acho que daqui a pouco pinta alguma coisa. Novembro acho que já acabou a pandemia, a quarentena, como a gente está conhecendo, né? Acho que já, cara, coisa nenhuma, né? Só piorou. E eu estava com os alunos presenciais, eu passei todos para online. Então estava com alguns poucos alunos. Esse ano estou com pouquíssimos também, porque a aula de piano, em primeiro lugar, ela não rende online, ela tem um atraso. Às vezes eu gosto muito de trabalhar rítmica, regência, essa dinâmica que envolve muito tempo real, e online é impossível. Então eu acabo ficando muito na parte teórica, explico, converso. E aí alguns alunos falaram, vou esperar voltar. Outros alunos também estão com problemas com dinheiro para ficar pagando aula de piano. Então, difícil. Estou sobrevivendo aí algumas economias que eu faço e tal. Mas assim, né, tipo, depois de um ano a gente já sofreu bastante, assim, né? Agora eu tô assim numa fase de planejar, considerar outras formas de rendimento, porque só as poucas que eu tô dando estão, assim, a conta não fecha, sabe? Então é isso, eu não acho que volta tão cedo o teatro. Eu chutaria que, assim, a gente vai ter uma estreia de um musical lá para fevereiro do ano que vem, uma estreia legal, sendo assim otimista, porque não é mais aquela coisa assim, vacina as pessoas acima de 50 e a gente está mais ou menos protegido. A gente viu que essa doença ela é perigosa até
de acima de 20 anos. Então, eu não acho que vai ter uma estreia como a gente conhece, um público cheio. Mas eu acho que a gente vai ter lá para fevereiro ou uma forma nova de fazer teatro, ou uma coisa, não sei, remota, talvez. Eu tenho muito, assim, voltado o meu foco para as minhas composições. Então, eu estou trabalhando muito mais nisso, tirando do papel algumas ideias que eu tenho de música autoral, que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo por causa dos musicais. Então, está sendo bom para isso, né? Eu estudei como eu nunca estudei na vida, porque muito tempo ocioso. Eu falei, cara, deixa eu pesquisar esse negócio aqui que eu queria entender, e aí você vai abrindo um monte de porta, né? Voltei a fazer aula de canto, que era uma coisa que eu estava sem fazer desde o Tim Broadway, praticamente. Eu voltei a fazer aula com o professor da minha faculdade, depois peguei um outro professor para fazer online, então voltei a estudar isso. Eu acho que eu musicalmente, assim, tive um salto enorme na quarentena por causa disso, porque por talvez uns 10 meses era diariamente muito estudo muita predisposição para ficar estudando coisas de música. E quando eu falo estudar, é assim, é ver um vídeo no YouTube às vezes, tipo assim, não só ficar no piano, mas assim, tô no YouTube, tem um cara explicando uma música de uma forma teórica que eu gosto e tal, eu vou lá e estudo. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito, né, para me virar. Mas não está nada fácil, está muito difícil, assim, a gente lidar com essa falta de perspectiva. Eu acho que é o que mais assombra, sabe? A falta de perspectiva, ainda mais morando no Brasil. Mais alguma pergunta? Mas alguém tem alguma pergunta, gente? O André, oi, tudo bem? Oi, Andrei, tudo né? bem? Isso. Você canta, você toca, você rege e você dança também? Ó, eu vou tentar qualificar mais ou menos. Eu toco piano, que é o que eu falo que assim, tipo, faço sem muitas inseguranças. Toco, tipo assim, aonde eu me garanto mais. Aí eu canto em segundo, porque assim, não é uma coisa que eu faço tanto profissionalmente, então eu não tenho tanta segurança ainda para fazer trabalhos cantando, mas eu faço muita audição. Não sei se alguém já me viu em audição cantando como candidato, mas já fiz. Eu fiz a audição do Lemis. Aliás, eu fui bem na audição do Lemis. Eu passei da primeira fase, da segunda. Eu cheguei, acho que entre os semifinalistas ali para fazer o Anjorra. Fiz a audição do Escola do Rock também. Eu tô falando das que eu fui bem, tá? Porque eu já fiz umas 30 como cantor. E sempre vou fazendo. Eu acho que é bom pelo estar do outro lado também, né? Na hora de fazer uma audição. E é uma coisa que eu quero fazer algum dia, que é só cantar e atuar, não precisa tocar no musical, porque eu acho interessante esse papel. Mas dançar, eu não diria que eu danço. Quando tem que colocar dança, eu coloco assim, não danço. Precisa aprender uma coreografia e me movimentar, vou fazer. Não sei, não garanto que vai ficar bonito, mas assim, faço a coreografia, eu aprendo. Isso que é legal. O que eu uso para aprender uma peça de piano, para aprender uma música, eu vou conseguir usar para decorar uma coreografia. Isso eu percebi a primeira vez no Tim Broadway. Falei, cara, como é que eu tô aprendendo a dançar o Wicked? Porque não é fácil. Mas eu usava alguns métodos que eu tinha para memorizar, que eu comecei a usar ali. Falei, cara, é fácil se eu fizer isso, isso, isso e tal. Então, assim, me movimento, mas dançar, jamais. Jamais, assim, colocaria isso num currículo que eu danço, ou que eu atuo. Eu coloco que eu fiz um curso, que eu fiz um trabalho. Esse trabalho que eu fiz, que chama Pacto, eu era um pianista, só que eu tinha um papel. Então, a primeira cena era eu atuando. Eu entrava, eu dava o segundo texto. O Leandro Luna dava o primeiro, aí eu dava o segundo, e o Lodge ficava no piano. Ele começava no piano. Aí a gente invertia, aí pro resto da peça, eu ficava no piano, às vezes dava os textos, tocando piano, e essa era a dinâmica. Então, assim, foi um bom começo, porque eu precisei atuar pouco, não era muita coisa, e eu tocava mais, então, assim, a minha parte estava mais garantida, e as pessoas que estavam envolvidas, assim, eu deixava na mão delas, assim. Eles falavam assim, ó, decora esse texto, chega lá e faz. A gente vai fazendo assim você, né? Porque, imagina, a primeira vez que eu dei o texto ali, tipo, na hora de contracenar, eu ouvia, eu falava, cara, eles devem estar achando horrível isso. Eu não sei falar isso. E era um negócio simples, era assim, como é que era o texto?
podemos começar, eu falava isso, podemos começar, porque eu era um juiz, vamos dizer assim, né? Eu estava ali falando com um cara que está preso para dar ou não a condicional para ele, uma liberdade, enfim. E aí, cara, esse podemos começar que eu falava não saía de jeito nenhum. Eu falava, nós podemos começar. Eu falei, não, tá horrível isso. Nós podemos começar, tá horrível, tá horrível. O tempo inteiro, assim, me podando, porque eu falava, cara, muito difícil. Mas aí vinha o diretor, explicava uma técnica, aí, como vocês percebem, eu falo muito rápido, então, assim, ele falava, cara, respira, assim, usa o que você usa no piano para se expressar, isso é uma coisa que eu também demorei para aprender, traz isso para sua fala, que as ferramentas que você tem, assim. Atuar é não atuar, né? Tipo, você tem que falar um texto como você falaria. Claro que você vai pôr uma cor ali de uma coisa mais de época, uma cor ali de uma coisa mais séria, mas é você falando. Você é um personagem, mas a sua essência está ali. Mas acho que são isso. Nos musicais que eu fiz até hoje, eu toquei. Aí, nunca cantei em musical. Só atuei e toquei. E regi. Isso que eu ia te perguntar, você não substituiu o Bessa Gitelli no Doce de Francisco? Nunca. Sério? Não? Nossa, eu jurava que você tinha feito uma Nunca. sessão de Zezé de Camargo. Ah, deixa esse boato sair, cara. Melhor pra mim. Não, substituir Sargentelli no musical como protagonista, vamos espalhar esse boato aí, cara. Mas eu nunca substituí, não. Eu só Boato ficava. bom, né? Boato bom, deixa. Eu Tem que substituía deixar. a Cláudia, a regente titular era a Cláudia Eliseu, do Rio de Janeiro. Ela faz um monte de musical também. Eu substituía ela porque ela às vezes não vinha para São Paulo. Então eu era sub de regente só. Mas nunca substituí ninguém. Gente, eu jurava que você tinha subido no palco. Deixa, cara. Ah, sabe o que aconteceu? Acho que você confundiu. Olha o que aconteceu. No dia, cara, no primeiro dia que eu fui fazer o espetáculo, eu tava lá estudando, fui várias vezes, fiquei sentado na cadeirinha ali só aprendendo, assistia o musical, você estava na plateia, anotava as coisas, tirava dúvida, via vídeo, ensaiava em casa, ensaiava regendo, ficava assim em casa, regendo é o amor, né? Você é minha doce, tipo assim, olha a minha cabeça como tava. Aí no primeiro dia, eu tive a sorte que teve um corrido, ela falou, faz esse corrido, que era corrido pro Diego Montes ensaiar. Falei, perfeito, corrido, sem plateia, posso fazer o que for aqui. Então, ótimo, tava seguro, porque eu falei, mano, corrido deu tudo certo, tô bem. Aí, cara, tô ali indo pro piano, na minha estreia, vamos dizer assim, indo pro piano, eu só vejo um dos meninos falando assim, o Mirosmar de verdade está na plateia hoje. Aí eu falei, tá. E fui andando. Eu falei, cara, peraí, Mirosmar é o Zezé de Camargo. Eu falei, acho que eles falaram isso zoando. Cara, eu juro pra você, eu sentei assim, o baterista, eu sentava de costas pra plateia, falou, o Zezé tá aí. Aí eu fiz assim, cara, foi a pior coisa que eu fiz, foi virar assim, e eu vi ele sentando na segunda fileira, cara. Na segunda fileira do negócio, eu falei, nossa, cara, beleza, mas aí deu tudo certo, e aí no final ele subiu, e acho que é isso que você confundiu, porque ele subiu e cantou com o Sargentelli, tava o elenco inteiro, então ele cantou algumas músicas, e nesse dia eu tava regendo. Não sei, pode ter sido isso, mas foi bem legal, cara, assim, tipo, no final não, das acho que contas, foi. sempre é uma boa experiência, né, tipo, eu falei, tá, beleza, é uma responsa, mas isso não me deixou tenso, travado, eu falei, meu Deus, dor de barriga, eu falei, porque, no fundo, cara, você acha que ele tá olhando o que eu tô fazendo? Ele tá vendo que tem um maestro ali, mas ele tá vendo a história, cara, a história da vida dele, do pai dele, sabe? Filho de Francisco. Ele tá ali para se divertir, tipo, no final das contas é isso. Se eu errar uma deixa, ele não vai perceber. Não posso errar, é o amor no final, né? Não posso dar uma alça fora, umas coisas muito importantes, expostas, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também, a gente vai aprendendo a fazer musical, é assim, as coisas difíceis e expostas, ou simples, mas expostas, o que está exposto? É só você tocando. Estuda, cara. Assim, até fazer isso debaixo d'água, assim. Porque chega na hora, tem muita coisa que pode dar errado e você precisa estar com aquilo muito, muito automático. Então, assim, tem músicas que eu tô com partitura na frente, mas eu nem tô olhando para a partitura, eu tô olhando para a mão, assim. Eu geralmente filmo algumas sessões com uma GoProzinha, depois eu jogo no YouTube. No meu canal tem vários disso. Tem vários momentos que, se você olhar para mim, principalmente no Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que as músicas eram muito difíceis, aquela música Model Behavior,
Você acha que eu tava lendo partitura? Não tem como, cara. Eu tava o tempo todo olhando pra mão, assim. Então, essa música eu estudei muito. Mas não era uma música muito exposta, porque tinha muita coisa acontecendo e tudo mais. Mas é isso, não sei mais o que eu tava falando. Não, eu até uma dúvida, uma coisa que eu sempre pensei é justamente isso. Tipo, quando a gente é elenco, tá no palco cantando, dançando, atuando, cara, a gente não tem partitura. Ou seja, a gente é obrigado a decorar nota por nota para poder cantar. Exatamente. E aí eu ficava pensando, cara, por que os músicos também não fazem isso, sabe? Tipo, entre aspas, vocês caem no automático de É uma ótima pergunta. decorar? É uma ótima pergunta. Se o musical exige que a gente decore sem partitura, provavelmente eles vão dar muito mais ensaios pra gente, muito mais condições para que isso aconteça e beleza. Porque, assim, geralmente o músico, como ele não é o primeiro plano de musical, tudo bem ele não decorar. Porque decorar é um trabalho. Por exemplo, nas minhas peças na faculdade, quando eu tinha que fazer recital e prova, era recomendável que se decorasse. Então, eu sempre estudei para decorar. Decorar a música é muito importante porque aí você trabalha outras coisas. Você trabalha a sonoridade, você trabalha a interpretação, né? Ainda que você consiga interpretar além da partitura, é melhor você estar decorado. Se não é um problema, você está decorado. Decora, decupa, decora ela começando do meio, do final, do começo. Então, a gente tem esse treinamento. Agora, quando você começa a fazer um musical, que vem uma coisa atrás da outra, você fala, cara, você não tem arquivo para decorar isso na cabeça, sabe? Você consegue, mas é um trabalho tão grande. Por exemplo, o musical do Luan Santana, 6 meses. Para eu decorar aquilo, para tocar 6 meses, às vezes, tudo bem, 6 meses até que é bastante tempo, assim, acho que depois de 3 já está quase decorado. Beleza. Agora, assim, um musical, por exemplo, era do rock, era 1 mês de temporada. Você vai decorar um negócio para tocar 1 mês, é muito pouco. Até dá, mas assim, não tem porquê. Tipo assim, ninguém vai ver se você tá com partitura. Se você tá em cima do palco, é legal não ter partitura. Isso é uma coisa que eu sou mais a favor. Se você tá em cima do palco tocando, é legal que não tenha. Mas se não tiver jeito... Agora, embaixo do palco, é muito trabalho se decorar uma música para uma coisa que não tá sendo o primeiro plano. Acho que é mais por esse caminho. Mas tem sim concepções que fica muito feio você ver um músico ali assim, né? Tipo, com um negócio na frente, às vezes com um iPad. É legal quando o cara tá, né, fazendo show mesmo. Assim. Se eu fosse fazer um show, como eu falei, um show meu, com as minhas músicas, com uma coisa minha, jamais usaria partitura. Ou usaria uma coisinha ali, uma cola, se precisasse, sabe? Mas decorado geralmente é mais visceral, né? Mais vital. Tá. Só para avisar, vai acabar de novo. Aí a gente volta só mais uma vez, que aí a gente finaliza, você se despede, se quiser falar mais alguma coisa. Tá bom. Não, eu vou fazer o seguinte, então, já que vai acabar, eu vou entrar com o iPad, porque meu celular tá acabando a bateria. Eu já tô com o link aqui no iPad pronto. E a gente já faz essa troca agora, então. Ok? Vamos lá, então. E aí eu ia te fazer uma última pergunta, depois eu faço. Tá bom, então. Vou sair aqui. Beleza. Ah, pensei que ia cair. Não caiu ainda. Quanto tempo falta para acabar esse? Você falou que já tinha acabado. Hã? O Fernando tá falando, vai estar fechado. Menos de 1 minuto. Ah, tá. Pensei que já ia acabar. Não sei quando você mandou mensagens. Não, já está acabando. Não tem nem 1 minuto. Ah, então. Tá até daqui a pouco, gente. E se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, já aproveita agora, tá, gente? Agora, que é para não prolongar muito mais, né? Não, a que eu ia fazer, ele já respondeu no meio da conversa. Então, tá tudo certo. O Zoom é assim, fala que vai acabar e não acaba o tempo. Já achei que ia acabar já. Gente, mas eu tinha saído e voltei, achei que